Quando nós falamos em estabelecer limites, é comum que esse assunto ele seja tratado como um conselho motivacional ou uma simples habilidade de comunicação. Mas, sob a perspectiva da psicologia, trata-se de um fenômeno muito mais complexo. Os limites interpessoais, eles estão diretamente relacionados às diferenciações do self, da regulação emocional e da assertividade, e também da construção de uma identidade psicológica. A frase que inspira essa reflexão é atribuída ao pensamento desenvolvido pela Ariete Lerner. Quem nunca estabelece limites acaba ensinando os outros a ultrapassá-los. Essa afirmação, ela pode parecer apenas uma observação sobre o comportamento social, mas ela descreve um processo conhecido na psicologia comportamental. Os padrões de interação humanas são moldadas por aprendizagem e reforçamento. E nesse vídeo nós vamos analisar essa ideia sob 3 perspectivas: psicologia das relações interpessoais, a psicologia humanista e as evidências produzidas pela psicologia contemporânea da neurociência. Na psicologia, limites interpessoais podem ser definidos como um mecanismo de autorregulação que delimitam aquilo que o indivíduo ele considera aceitável ou inaceitável nas suas relações. Eles possuem 3 funções principais. A primeira delas é preservar a identidade individual. A segunda é proteger a integridade emocional. E a terceira é organizar a expectativa dentro das relações. Sem limites claros, definidos, ocorre aquilo que Murray Bonney ele definiu como baixa diferenciação do self. Segundo Bowen, indivíduos poucos diferenciados, eles apresentam uma dificuldade em separar as suas emoções das emoções das outras pessoas com quem ela vive. Como consequência disso, torna-se excessivamente dependente de uma aprovação social. E a sua identidade ela passa a ser construída externamente, não a partir dos seus próprios valores, mas sim das necessidades constantes de agradar as outras pessoas. Esse processo ele explica porque muitas pessoas permanecem durante anos em relações emocionalmente desgastantes. Não pela necessidade de desejar permanecer nesses relacionamentos, mas porque romper esse padrão ele vai produzir uma intensa ansiedade e um intenso sofrimento. Ariete Lerner é uma psicóloga clínica conhecida pelos seus estudos sobre as relações familiares. Ela afirma que o estabelecimento de limites não constitui um ato de agressividade. Muito pelo contrário, representa uma forma de comunicação psicológica. Toda relação humana ela funciona por meio de padrões. Quando uma pessoa ela aceita de forma repetida invasões do seu espaço, um excesso de demanda ou um desrespeito, ela contribui de uma forma involuntária para a manutenção desse comportamento. E não se trata de culpabilizar quem sofre, mas de compreender que essas relações humanas, elas são sistemas dinâmicos, os quais o nosso comportamento ou o comportamento de cada indivíduo influencia o comportamento da outra pessoa. Na perspectiva da psicologia humanista, especialmente pelas obras e pensamentos de Carl Rogers, estabelecer limites está muito relacionado ao conceito de congruência. Congruência significa a coerência entre a experiência interna, a consciência e o nosso comportamento. Quando um indivíduo ele pensa em algo ou ele sente algo e tem um comportamento totalmente contrário a esses pensamentos, isso chama-se de estado de incongruência psicológica. Segundo Rogers, quanto maior essa incongruência, maior são as probabilidades de um sofrimento emocional.
Em muitos casos, a dificuldade de estabelecer limites, eles decorrem da chamada de condição de valores. Desde cedo, algumas pessoas aprendem que somente serão aceitas se elas forem obedientes ou disponíveis a todo momento e agradáveis. Com consequência disso, o indivíduo ele passa a negligenciar as suas necessidades pessoais para preservar os vínculos afetivos, ou seja, ela acaba se colocando de lado para agradar as outras pessoas com medo da perda desse relacionamento interpessoal. Embora essa estratégia ela possa reduzir conflitos no curto prazo, ela frequentemente produz uma ansiedade, um ressentimento e a perda da sua identidade, a perda da autenticidade. A literatura da neurociência mostra que situações prolongadas desse estresse interpessoal, eles ativam de forma repetida o eixo do hipotálamo. E essa ativação, ela aumenta consequentemente a liberação de cortisol. E quando todo esse processo ele se torna crônico, observa-se uma maior vulnerabilidade e uma tendência dessas pessoas terem um transtorno como ansiedade, depressão e burnout. Além disso, estudos sobre assertividade demonstram que indivíduos que são capazes de demonstrar, de comunicar os seus limites, eles apresentam melhores indicadores de autoestima, de satisfação nos seus relacionamentos e de bem-estar psicológico. Do ponto de vista da neuropsicologia, estabelecer limites representam um exercício das funções executivas, especialmente aquelas relacionadas ao córtex pré-frontal. É essa região cerebral que participa do controle inibitório, da tomada de decisão e da nossa regulação emocional. Dizer não quando necessário não é apenas um comportamento social, é também uma competência cognitiva. A psicologia ela diferencia 3 estilos principais dessa interação: o estilo passivo, o estilo agressivo e o estilo assertivo. A assertividade ela consiste na capacidade de defender os direitos pessoais sem violar os direitos das outras pessoas. Pesquisas em habilidades sociais demonstram que pessoas assertivas, elas representam uma menor incidência de estresse interpessoal e uma maior qualidade nas suas relações interpessoais. Portanto, estabelecer limites não significa controlar o comportamento alheio. Significa, sim, comunicar de uma forma clara, objetiva, aquilo que é compatível com os seus propósitos e com os seus valores. Sobre a perspectiva científica, a frase de Ariete Lerner, ela não deve ser interpretada como um julgamento moral. Ela descreve um princípio da psicologia. As relações humanas são construídas por padrões de interação interpessoal. Quando o comportamento ele é constantemente aceito, ele tende a ser incorporado como uma parte dessa dinâmica relacional. A psicologia humanista, ela acrescenta que a saúde mental, ela depende da autenticidade. A neurociência demonstra que relações marcadas por estresses contínuos, elas produzem alterações importantes no seu funcionamento emocional. E a psicologia das relações interpessoais mostra que limites claros favorecem vínculos mais estáveis, previsíveis e saudáveis. Assim, estabelecer limites não representa egoísmo, representa uma habilidade psicológica que é fundamental para a preservação da sua identidade, da sua autonomia e da sua saúde mental. Se inscreva no nosso canal, não deixe de dar o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo para uma pessoa que precisa entender que os limites nas nossas relações interpessoais, elas são importantes
para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física e para um relacionamento interpessoal saudável. Obrigado.